Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Voltamos com a doutora Inês Salles, psiquiatra, doutoranda da UFRJ. E ela falou pra gente, terminou, né, o último episódio, falando sobre a TPM e o transtorno disfórico pré-menstrual, que bate muito com agora outra fase muito importante, né, do nossa variação de ciclo hormonal das mulheres, que é o puerpério, o pós-parto. Então, explica pra gente porque tem uma diferença, né, do blues puerperal e da depressão pós-parto. Tem uma diferença. O blues puerperal é uma alteração de humor leve que muitas mulheres experimentam. A gente estima que até 80% das mulheres experimentem isso, que é por conta da queda dos hormônios da gestação, né? Então ela fica mais sensível, mais chorosa. 90% foi você falou? 80%, pelo menos. Eu acho que isso está subestimado. Eu acho que quase 100% das mulheres devem fazer um blues. Assim, uma queda hormonal importante, né? Sim, é. Então elas ficam mais chorosas e tudo, mas são sintomas leves que não atrapalham o vínculo dela com o bebê e tendem a desaparecer sozinhos, em dias ou semanas, até 2 semanas. A partir desse momento, persistiram os sintomas ou a tristeza veio muito forte, veio um desespero, pensamento de culpa, pensamento de morte. Muda um pouco a intensidade dos sintomas. Ela já não consegue dormir, alteram outros aspectos da vida, prejudicam o vínculo mãe-bebê, prejudicam as relações familiares. Aí a gente pode estar falando da depressão puerperal. São sintomas muito mais importantes que causam mais sofrimento, limitações ali para a mulher naquele momento delicado e que persistem por mais de 4 semanas. Então, nesse momento a gente precisa tratar com medicação, pela segurança da mãe e pela segurança do bebê. A gente vai falar até mais à frente um pouquinho de risco de suicídio, né? E uma coisa muito importante que você falou, para a segurança da mãe e do bebê. E atrapalha, vai passar no leite, e meu filho vai tomar antidepressivo. Não vai passar no leite, não vai. Tem medicações que não passam no leite, mesmo algumas que passam no leite são quantidades irrisórias, mas o que a gente mais usa no puerpério é a sertralina, que ela não passa, né? A gente usa em níveis seguros. E assim, não tem alteração nenhuma para o bebê. Pelo contrário, uma mãe com um humor melhor produz mais leite, consegue cuidar melhor daquela criança. Então, assim, é muito melhor para o bebê que essa mãe consiga tratar o episódio depressivo com êxito. E acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar e deixar, acolher essa mãe, né? Que tá passando por uma fase difícil, que um neném recém-nascido e um puerpério é difícil para todo mundo. No segundo, no terceiro, pode ficar um pouquinho mais fácil, mas não necessariamente. Mas que é difícil, amamentar é difícil, as pessoas não falam, tem sempre a foto daquela mãe sorridente, amamentando seu nenenzinho, mas começar é difícil. Todo mundo vai sorrir, quer pegar o neném, esquece daquela mãe que está sofrida, que está dolorida, que está sem dormir. Muitas vezes, e gera uma crise familiar porque o pai perde a atenção da mãe, a mãe está no fundo do poço querendo atenção, o bebê pega a atenção de todo mundo e que normalmente quem dá atenção para a mãe do bebê é a mãe da mãe. Exato. É a avó. Exato. Porque já passou por isso e porque entende, né? Mas que as pessoas precisam olhar para essa mulher com carinho. Isso. E é o que eu falo com todos os meus amigos homens, sabe? Quando estão grávidos e a esposa vai ter filho, tenha muita paciência com a sua esposa, porque é uma fase muito difícil, sabe? Cuide, dê atenção. A minha foi muito difícil, da minha mais velha. Eu tive depressão pós-parto. Com 2 meses, eu olhava para as mães das minhas afilhadas, sentada na varanda. Eu lembro desse dia perfeitamente. Estava sentada na varanda, elas estavam comigo, sorte que tinha tela na casa. Minha vontade, eu olhava para ela e falava assim, cadê o amor que vocês sentem pelas filhas de vocês? Eu não sinto amor. Esse cuidar é racional. Eu sei que esse bebezinho não faz nada para me maltratar, mas ele tá me destruindo. E eu tenho vontade de pular. Eu não tenho vontade de tacar ela, mas eu olho pra varanda e tenho vontade de pular. Mas eu sei que também do segundo andar não vai acontecer nada, fora me ferrar.
Mas são pensamentos que atravessam a mulher nessa fase, que a gente sente tremenda culpa, né? Porque ainda socialmente, eu acho que o puerpério ainda é um momento que, idealmente, é um momento de felicidade. E na realidade, hormonalmente, não é, né? Ai, graças a Deus, eu sou um ser meio estranho. Mas essa coisa de culpa, essa coisa de culpa, de sentir tanta culpa, de falar, de ter essa inibição social, eu não tenho, não. Às vezes eu preciso até de um certo limite. Não, eu acho que é culpa por você não estar experimentando a felicidade e assim, no cuidado daquele bebê que você achava você quis tanto, né? Que deveria estar sentindo. E, na verdade, você está sofrendo, você está chorando, você está sentindo tristeza, preocupação. Então, a culpa, ela vem na depressão puerperal relacionada a tudo. Você acha que tudo que você está fazendo está errado, o que é que deu errado. E assim, você falou, às vezes acontece nos primeiros puerpérios e depois você se acostuma. Comigo, aconteceu no terceiro. Então, assim, eu tive meu terceiro filho e pensei, já vi de tudo, já conheço tudo e tá tudo certo. E quando ela nasceu, minha terceira filha, eu tive um episódio depressivo, assim, clássico. Eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha sentimentos, assim, de desespero, pensamentos de morte, preocupação excessiva com minha filha, achando que ela estava em sofrimento. E não estava, ela estava muito bem. Eu achava que não conseguia amamentar, e eu estava amamentando. Isso gerou, assim, muita desarmonia na família. Eu tenho outros filhos, né, com o marido e tudo mais. Teve um impacto muito grande. E foi o pediatra que me sinalizou que aquilo estava errado, mesmo eu sendo psiquiatra. Né? Eu, como psiquiatra, você vê o tabu que é isso, né? Eu não me reconheci enquanto uma mulher que estava numa depressão puerperal. Eu achei que aquilo era normal. E o pediatra da minha filha falou, não é normal. Comece a medicação, pelo amor de Deus. Você é médica, você é psiquiatra, você não precisa atravessar isso sozinha dessa maneira. Então foi o pediatra que teve esse olhar comigo, não foi o meu ex-marido, que inclusive é ex-marido agora. Foi o pediatra que, assim, me ajudou a atravessar essa fase difícil e com o remédio eu consegui melhorar e curtir minha terceira filha, que eu sabia que seria a última, né? E a partir daí que a qualidade de vida melhorou, que o vínculo com ela melhorou, a amamentação fluiu, né? Mas eu acho muito importante que a gente tenha essa escuta, que a gente tenha esse olhar com essa mãe. O blues acontece muito, mas quando aquilo começar a demorar, quando o sofrimento for muito extenso, quando essa mãe não estiver legal, quando essa mãe falar essas coisas, ué, cadê esse amor que eu devia estar sentindo, não tô? Cara, vai procurar um psiquiatra, trata, é muito simples, não passa no leite. E assim, 15% das mulheres vão deprimir. 15 é muita coisa, muita gente. E tem uma associação, né, com mulheres que têm depressão pós-parto, que tenham um climatério e uma menopausa mais intensa também, porque sofre essa variação hormonal, né? E normalmente também podem ter uma TPM ou um transtorno disfórico pré-menstrual, porque essa variação hormonal é sentida para elas de uma forma diferente. É como se ela fosse mais sensível, né? Essa variação hormonal. E eu falo que eu passei por isso. Eu tô no climatério e até eu fechar o diagnóstico eu botei meu marido para fora de casa. Eu esperei chegar dia 26 de dezembro e falei, passou o Natal, agora sai. Chega, já cumpri meu compromisso com a família, agora você sai daqui, que eu não consigo mais olhar pra você. Sorte que ele não aceitou, né? Ele ficou e as coisas melhoraram, fiz o diagnóstico de climatério e tamo junto. Ele peitou a louca. É difícil. Não, eu acho sim que a gente tem que ter esse olhar para a puérpera, mas no climatério a gente também precisa ser generosa com a gente, né? E olhar para essas alterações de humor, assim, com mais carinho, nos acolhendo, nos permitindo essa fraqueza, vamos dizer assim, né? E buscar ajuda para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente não precisa experimentar essas alterações de humor, para além das alterações hormonais, de forma tão sofrida quanto algumas mulheres experimentam, sem uma ajuda especializada, sabe? E uma amiga brinca que a casa da mulher no climatério é uma fase mais difícil porque os filhos estão na adolescência. Terrível. Normalmente a mulher está entrando no climatério e menopausa e os filhos estão na adolescência. Nossa. Então, assim, é uma... faísca. Só uma faísca. Bagunça hormonal. É uma dinamite. Tudo pronto para dar errado. E aí agora uma pergunta. Quantos anos estão seus filhos mais velhos? Eu tenho uma filha de 18 anos, um de 17 anos, vai fazer 17 agora, e uma de 1 ano.
E como é que tem essa CUT, gente? Como consegue? Amigas dermatologistas maravilhosas. Parece que tem 15. Hashtag inveja. Mas aí eu te pergunto, que passou por isso, tem 2 filhos, um adolescente e outro adulto, como ajudar os nossos filhos adolescentes a passarem, porque eu tenho uma pré, a passarem por essa fase da puberdade. Para a menina foi mais difícil, porque as mulheres ciclam. Então você percebe que quando a menina começa a menstruar, o quanto é difícil elaborar essas alterações de humor que são hormonais, né? Como se ela tivesse algum controle daquilo. Ela não tem. Meu filho, que é mais novo que ela, falava: mãe, eu faço o quê? Eu falava: meu filho, fica calado, você tá errado. Não respira! Não respira, assim. É um momento muito difícil para adolescente, assim. Eles não têm tanto recurso emocional, afetivo, sabe? E de terapia para dar conta dessa alteração de humor, e quando sabe? A família toda não tem? Os pais não têm? É pior ainda. Terapia para todo mundo. Se precisar, medicação. Assim, eu experimentei. Meu filho do meio, que é esse de 17, teve na adolescência, eu acho que um quadro depressivo que a gente meio que negligenciou, porque a depressão na adolescência vem com mais irritabilidade, mais do que tristeza, sabe? Isso é importante. Dificuldade de socializar. Então, ele precisou de medicação, mais do que a mais velha, que apresentava as oscilações de humor por ser mulher, se lascou, né? Mas ele sentiu muito a adolescência dele, assim. Foi um momento difícil, acho que para o homem também é complicado, né? Tem questões relacionadas à sexualidade, à potência, à inteligência, enfim, eles são mais competitivos às vezes, né? Então, meu filho sofreu, agora ele tá bem. E a mais novinha, eu tô vendo tudo que está por vir aí. Tudo que me aguarda, porque eu já assisti todas as fases, né? E a gente acha que tá pronta, mas não tá. Não tá. Igual o seu terceiro puerpério. Não, a gente não sabe de nada. Cada filho é um, cada puerpério é um. E a gente é uma mulher diferente. Eu sou uma mãe totalmente diferente aos 40 do que eu fui com 20, né? Hormonalmente falando. Então, talvez por isso eu tenha sentido mais, não sei. De condições de trabalho, totalmente diferente. Então... a gente não sabe de nada, a gente não tem controle de nada e a gente tem que se ouvir mais, sabe? Prestar atenção, ser sensível com a gente, sem negligenciar, sem minimizar o sofrimento, sabe? Você falou uma coisa importante dos meninos, dessa dificuldade, da sexualidade. Hoje em dia você vê muito, acho que até em adultos, porque a gente foi uma geração onde só existiam homens e mulheres. E hoje em dia já existem vários tipos de sexualidade, de identificação, de gênero. Você vê isso ainda, muitas pessoas com transtornos, com depressão, com ansiedade relacionadas a isso? Não, assim, eu acho que quem está vendo mais essa questão são os psiquiatras da infância e da adolescência, né? Eu atendo mais adulto, idoso. Mas essa galera da infância e da adolescência tá vendo, assim, uma geração bem adoentada, vamos dizer assim, né? Acho que essa questão das redes sociais e de tela, isso foi muito ruim, assim, teve um impacto negativo na saúde mental dos adolescentes, nas habilidades sociais, né? Eles estão com uma questão para se comunicar, porque ficam muito mais nas telas e desenvolvem menos os recursos sociais que precisam, sabe? E com relação à questão da autoimagem, acho que teve um impacto assim, muito negativo, né? Não só nos adolescentes, mas eu vejo nas mulheres, porque antes a gente se comparava com as artistas, mas agora a gente se compara com as amiguinhas. Antes era só com a revista Caras, agora é o tempo todo, sabe? Com as pessoas ali, a vida perfeita de todo mundo. E tem uma ansiedade, para além dessa questão corpórea, comparativa e uma insatisfação permanente, porque na rede social é tudo editado, né? E a gente, na realidade, não é editado, mas tem uma ansiedade de performance. Eu sinto isso e vejo isso, que eu acho que para as mulheres que eu atendo, que é meu público maior, adultas, existe uma ansiedade de performance, ou seja, aquela mulher tal que está na rede social, ela acorda cedo, ela malha, ela come X, ela come Y, ela gasta energia, ela é bonita, ela vai no salão, ela faz tudo que tem que fazer, ela tem um marido bonito, ela cria os filhos e ela está sempre feliz. Não é possível uma coisa dessa. É mentira! Isso é mentira!
E isso causa sofrimento na gente. Eu acho que talvez por isso a gente minimize o nosso sofrimento, porque a gente está sempre correndo atrás de um ideal impossível de rede social. Não é possível ir bem e performar bem em todos os aspectos da vida de uma mulher. Eu não sei do homem, assim, do homem eu posso falar um pouco menos, não tenho esse lugar de fala. Mas assim, na vida da mulher contemporânea, que trabalha, que tem filho, que lida com a casa, que lida com suas próprias questões hormonais e emocionais e tem que dar conta de tudo, cara, não é possível. Sair bonito no salão, malhar, comer bem, se relacionar bem, ter um marido, um casamento legal, cuidar dos filhos e ter uma boa relação. Cara, os filhos estão pirando, né? A mulher está pirando. O trabalho suga muito mais do que sugava antes. Hoje a gente tem que performar muito mais no trabalho, trabalhar muito mais. A gente normalizou a sobrecarga profissional para além da sobrecarga pessoal. Então, não é possível. Acho que a questão das redes sociais que me chama a atenção hoje no consultório é essa ansiedade de performance. E elas me perguntam, doutora, e o suplemento? Minha filha, pelo amor de Deus, toma seu café da manhã com um pouco mais de calma. Esquece o suplemento, faz o que é possível. O que é possível? Onde é que a gente pode mexer aqui na sua rotina para que você tenha uma qualidade de vida mínima, minimamente boa? Porque não tá boa, tá ruim, né? Então isso tem muito impacto, eu acho, na saúde mental das pessoas hoje, das mulheres, sobretudo das mulheres. Tá, você já deu uma dica, você já deu uma sugestão que você fala para os seus pacientes. Tome seu café da manhã com calma, faça suas coisas com calma. Tem mais dicas que você consiga dar para manter a saúde mental? Porque a atividade física é uma forma de você produzir endorfinas. Isso, a atividade física para mim não é negociável. Eu digo sempre aos pacientes, mesmo os que estão deprimidos, ansiosos, que têm outras doenças como transtorno bipolar, esquizofrenia, é fundamental, é um outro remédio. Ele vai estimular a produção de outros neurotransmissores que o remédio não vai fazer. Então tem que fazer. Faça quanto? Quanto que dá? Não tá dando. Faça o que é possível. É 5 minutos por dia, faça 5 minutos, isso é melhor do que nada. E eu acho que outra dica é o que é que você gosta. Eu acho que a gente deixa de se perguntar, assim, deixa de investir no que a gente gosta, no nosso lazer, no nosso desejo, nos nossos interesses, sabe? Então eu acho que para além de performar numa vida pragmática, de trabalho, de família, né? Que a mulher tem que atender aquelas expectativas e cumprir tais e tais obrigações, o que é que ela gosta, o que é que lhe dá prazer, sabe? Invista nisso. É isso que vai trazer energia de vida, libido de vida para a mulher, sabe? E isso faz parte do tratamento, seja de um paciente deprimido, ansioso, esquizofrênico, bipolar. Assim, precisa ter esse momento, esse olhar para dentro e muitas vezes com o auxílio de uma boa terapia, né? E você falou agora sobre libido, que é uma coisa que elas me perguntam bastante sobre mas se eu for tomar remédio vai diminuir minha libido, que já não tá boa. E aí? Pode diminuir. Antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor, todos eles podem sim afetar diretamente a libido. Isso é um fato. Mas quando o paciente está gravemente doente, né, seja de um transtorno de humor, ele também não tem libido. Então, muitas vezes, ele vai ver o oposto. Ele vai melhorar a libido porque ele teve uma melhora do humor. Né? Então, assim, não tem uma relação exatamente direta, assim, vai reduzir a libido necessariamente? Não. Alguns pacientes se queixam sim, outros não, e aí a gente muda a estratégia, muda a medicação. Hoje a gente tem umas 2 substâncias novas, assim, da classe dos antidepressivos que prometem não alterar a libido, né? Que foram aprovadas recentemente no Brasil, não vou falar não porque eu não estou ganhando dinheiro para isso. Mas a gente tem usado com um pouquinho mais de frequência, sobretudo na população jovem, né? E eu me preocupo muito com isso porque eu acho que faz parte da saúde mental da mulher ter uma libido ok, né? Ter prazer, ter orgasmo. Eu acho que a saúde sexual é fundamental, é um pilar da saúde mental. Então há que se olhar para isso, para essa queixa. E é uma das queixas assim que acaba fazendo o paciente descontinuar o tratamento, mesmo tendo necessidade de tratar uma depressão. Então a gente tem que trabalhar junto para alinhar essa questão e para deixar a libido boa e razoável, né, de maneira que o paciente consiga continuar o tratamento por um período de tempo, que não é para sempre. A maioria não é para sempre. É um período de tempo que ele vai tratar e vai parar. E vai ficar bem.
Ótimo. E agora você falou sobre libido, e aí eu pensei em outra coisa também. Homens jovens. Hoje em dia eu atendo muito poucos homens, mas a gente vê uma grande necessidade de performance sexual. Você vê homens com uma dependência do uso de medicação para ereção? Você é capaz de ver mais do que eu. Eu vejo. Porque existe um tabu muito grande. Primeiro para chegar no psiquiatra. E depois um tabu maior ainda dessa questão do pensamento de fracasso, de culpa. Como se fosse um fracasso masculino, né? Não ter ereção ou ter alguma questão relacionada a isso. Então, sim, eles chegam para mim fazendo uso de tadalafila, sildenafil, enfim, outras medicações, né, para melhorar a performance. E muitos com ejaculação precoce por ansiedade, né? Isso, ejaculação precoce, mas é muito difícil eles trazerem essa queixa. Quando eles chegam é porque, às vezes, eles têm uma depressão comórbida já e vêm para tratar a depressão porque não conseguiram chegar antes para falar sobre, e ainda mais com uma mulher. Eu sou um psiquiatra mulher. Então, acho que dificulta mais ainda para o homem, assim. Você, enquanto urologista, eu acho que você deve ver essa dificuldade, né? Dessa população masculina em falar desse tema específico. Tem alguns homens que preferem falar com mulher porque acham que a mulher vai ser mais atenta e mais cuidadosa, mas a grande maioria tem vergonha de falar com a mulher porque vai mostrar a fragilidade dele, a fraqueza dele. Você vê... Porque assim, eu já atendi pacientes, você falou que atende senhoras. E aí, daqui a pouco eu quero chegar nessa parte. Mas uma senhora muito magoada com o marido e porque ela pegou o marido se masturbando e vendo pornografia. E eu tentei explicar para ela que muitas vezes o homem independe disso, não tem nada relacionado com ela, e ela se sentiu diminuída. Mas a gente vê também mais no dia a dia, que eu a considero, e que os jovens, crianças mesmo, com essa necessidade de dopamina, sabe? Desse prazer rápido, sabe? De querer ficar vendo cada vez mais OnlyFans, tem várias outras coisas. Você vê mais isso também? Vejo. Hoje tem, assim, a gente vê mais síndrome de dependência relacionada a jogo patológico e pornografia. Então... É tudo da mesma família, né? É tudo mais ou menos da mesma família, né? Como se fosse uma síndrome de dependência mesmo, assim. Ele não consegue não fazer, só tem aquela alternativa para dar prazer. E tira a qualidade dos relacionamentos. Então, os relacionamentos dessa pessoa vão ficando esvaziados, nunca vão atender as expectativas irreais, né? Do que é o funcionamento ali naqueles filmes pornográficos e tudo mais. Então, você vai ceifando da pessoa as possibilidades de vida e de relações reais. É bem complicado isso. E é uma geração que teve muita exposição, né, à pornografia, assim, muito cedo, muita via de acesso, muito produto. É porque antes... Tá mais exposta. Antes era revista. Da nossa geração era revista que escondia o amiguinho mostrado, que pegava na locadora o vídeo. E era escondido. Era escondido. Agora você tá no seu celular. É uma enxurrada de conteúdo. Uma enxurrada. E assim, quanto mais você vê, mais a rede afunila ali, uma restrição de conteúdo, né? Então complicou bastante para quem sofre com jogo patológico e essa questão de pornografia que já entra na parte patológica. A rede social foi um tiro no pé. Bizarro. É. E falando sobre os idosos, o que você mais vê no idoso, na mulher idosa? Eu vejo muita depressão no idoso. Eu vejo muita alteração de humor na mulher idosa, tanto no período pós-menopausa, idosas que não fizeram reposição, ou idosas que estão lidando com questões de vida, do ninho vazio, por exemplo. Eu vejo muito isso, mas elas chegam com queixas somáticas, né? A depressão no idoso, ela não tem a mesma cara da depressão no adulto. Então, o idoso, muitas vezes, ele não chega chorando, com tristeza, não. Ele chega mais irritado. Ele chega achando que tem alguma doença no corpo, que está sentindo alguma coisa no estômago, alguma coisa na cabeça, muita queixa somática. E que quando você começa a entender que ali é um processo depressivo no idoso que se apresenta daquela maneira e trata com antidepressivo, ele se cura
começa a ter mais qualidade de vida, começa a fazer atividade física, começa, enfim, às vezes uma terapia que nunca fez a vida toda, né? Ali naquele momento começa a elaborar coisas que não elaborou ao longo da vida, porque na geração delas não era comum que se fizesse, né? Mas o que eu mais vejo nas senhoras são episódios depressivos e que às vezes precedem síndromes demenciais. E que precedem. Sintomas de humor precedem doenças neurodegenerativas, seja doença de Alzheimer, enfim, Parkinson. Então, muitas vezes aparece antes, a gente tem que estar atento. Engraçado, porque eu atendi essa semana também uma paciente que veio trazida pela filha, porque ela tem um prolapso vaginal, tem a bola na vagina, e ela estava fazendo infecção urinária de repetição, porque não esvaziava direito a bexiga, e estava com alterações psicológicas, mas que o psiquiatra não conseguia fechar diagnóstico de nenhuma queixa psiquiátrica, de alguma alteração psiquiátrica, porque achava que era uma coisa clínica, era uma alteração clínica, e que era infecção urinária. E quando tratava a infecção urinária, teoricamente ela melhorava. E aí a filha trouxe para tentar melhorar essa infecção urinária de repetição, que a gente precisava tratar o prolapso, sendo que agora ela já estava com profilaxia, sem infecção urinária e tendo crises de alterações cognitivas de passar 48 horas sem dormir em pé, sem querer comer e sem querer tomar banho. E ela fez uma crise de ansiedade, a última, que foi semana passada, porque ela estava com medo de fazer uma ressonância. E aí ela veio ontem, até eu acho que ela veio ontem aqui no consultório, e ótima, bem. Você vê que ela tem um humor mais depressivo, uma senhora mais séria, que eu sempre brinco que ela vai me morder, hoje você não me morde, hoje você sorriu pra mim. Mas que coitada da filha, ela tava exausta. Eu falei, cara, leva sua mãe pro hospital, leva sua mãe pra emergência, porque a gente precisa excluir isso. E você não tem como ficar suportando isso dentro de casa. Alguém que não dorme, que não come, que não toma banho. E aí, levou... Não, o psiquiatra falou que era clínico e bola pra frente. É um psiquiatra ruim. Já vou dar seu telefone. Mas ela foi na emergência nesse dia que eu pedi pra ela ir. Fez todos os exames, estavam normais. E aí até ela já tinha uma tomografia de crânio, que eu não tinha visto nada, mas ia fazer uma ressonância, e aí fez sobre sedação a ressonância de corpo inteiro. Crânio, abdômen e pelve. E aí saiu da ressonância estável. Trocou de medicação pela geriatra algumas vezes. Agora está estabilizada, mas ela fez uma crise de ansiedade generalizada, simplesmente com medo de fazer uma ressonância, de ter um diagnóstico. Bichinho. Tem muito impacto para ele, assim. Minha avó deprimiu, assim, aos 45 do segundo tempo, quando meu avô descobriu uma doença terminal. Ela deprimiu, parou de comer, ficou inapetente, mas não estava chorosa, né? E a gente tem que estar atento a essas coisas, né? É uma população, assim, que apresenta sintomas um pouquinho diferentes. A gente tem que estudar. E tem que estar atento, né, à diferença. Amei. Acho que a gente abordou vários temas da saúde da mulher em várias idades. Os temas na idosa, no climatério e na menopausa, na adolescência, para nós, como lidar com os adolescentes, no puerpério, no pós-parto. Tem alguma fase que a gente esqueceu? Sobre o medo da dependência, sobre o medo da alteração da libido. Recentemente, a gente passou pelo mês de setembro. Eu acho importante que a gente fale um pouquinho da campanha do Setembro Amarelo, que é uma conscientização sobre o suicídio, né? Hoje é uma das principais causas de morte na população jovem, está entre as 10 principais causas de morte. E a população feminina, ela tende a ter mais tentativas de suicídio, e a população masculina tem mais mortes consumadas. Não significa que a gente não tenha que levar a sério o risco na população feminina. Cada tentativa, cada ideação suicida tem que ser valorizada, não deve ser minimizada. E assim, é um alerta para os outros médicos e para os próprios pacientes, quando esses pensamentos passarem pela cabeça, falar com o seu médico ou buscar uma ajuda especializada. Então, é isso que a gente sempre fala, que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é coragem, é cuidado, né? E nesses casos salva vidas. Então, eu não queria deixar de falar um pouquinho
Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem, né? É um autocuidado. Nesses casos, né, quando a gente busca ajuda, efetivamente a gente salva vidas. Então é importante que a gente esteja atento ao discurso, tenha um olhar para o paciente mais sensível, né? Que a gente não esqueça desse risco. E nos casos da mulher, seja nessas fases delicadas, do puerpério, perimenopausa, que a gente pergunte ativamente se esses pensamentos atravessam a cabeça dela, se ela quer falar sobre isso. E caso queira, caso ache necessidade, encaminha para um especialista. Gente, eu amei, me identifiquei, vi que preciso de ajuda. Quem não, né? Quem nunca? Mas muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Se ficarem com alguma dúvida, mandem aqui que a gente chama ela de novo para responder. Muito obrigada, Inês. Eu quero agradecer a generosidade do convite, né? E de estar aqui de novo para falar desses assuntos que eu adoro, né? A gente acaba atendendo muito mais mulher e eu acho super importante. Acho que você teve, assim, uma sacada brilhante. Muito, muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo, Fiquem com gente. Deus.